Queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te guiar para que você seja abençoado e tremendamente enriquecido pelo Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui de reflexão a todos aqueles que estão envolvidos no ministério. Na realidade, o ministério ele é uma bênção de Deus para a vida de um homem. Um homem que tem um ministério, ele tem algo que Deus deu para que ele possa desenvolver com muita graça, com muito amor e na direção do Espírito Santo. A Bíblia mesmo diz que esse chamado para servir, porque ter um ministério é isso, é ter um chamado para servir. Existem muitas pessoas que estão com um conceito equivocado de ministério. Eles acham que ter um ministério é ser chamado para ser servido. E é o contrário. Quem tem um ministério dado por Deus, seja de louvor, seja de pregação, seja de ensino, seja o pastoreio, seja o diaconato, seja o presbitério, seja a liderança de um departamento, quem tem um ministério dado por Deus, ele tem um chamado para servir. O Senhor nos chamou para servirmos. E a nossa liderança, a nossa servidão, a nossa mordomia, ela precisa ser baseada nas escrituras. Ela não pode ser uma mordomia, digamos assim, uma liderança empresarial. Não. Ela precisa ser baseada nos moldes daquilo que Jesus ensinou, sendo exemplo para os seus discípulos, sendo servo de todos. E o servo, ele precisa entender que, sendo servo, isso é um grande privilégio, porque ele foi chamado para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem uma canção antiga e muito bonita que ela diz assim: meus dons e os meus talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Isso é uma grande verdade. O apóstolo Paulo diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, aquilo procede do Pai das luzes, procede de Deus. Então, a capacidade, a aptidão, a maestria que eu e você temos, isso procede de Deus, para que nós sirvamos ao Senhor com alegria, com dedicação, com firmeza. Como disse Paulo, abundante, constante, sempre fazendo a obra do Senhor. E nesse ministério a gente vai ter fases, as fases do ministério. Existe a fase da solidão, existem momentos em que nós vamos ficar sozinhos, só nós e Deus. Existem situações que nós precisamos viver somente nós e Deus. Os nossos Getsêmanes da vida. A gente até vai convidar pessoas para nos acompanhar, mas essas pessoas não foram chamadas para estar no Getsemane. Nós é que temos que enfrentá-los. Enfrentá-los na confiança que, como disse Jesus, seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Então a gente passa por fases extraordinárias. Por exemplo, a gente vive momentos no ministério, momentos únicos, momentos ímpares, momentos que vão marcar todo o nosso ministério. São fases extraordinárias. Mas existem fases ordinárias do dia a dia, do cotidiano. Mesmo assim, nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Dessa forma, Ele nos abençoará e nós cumpriremos o nosso ministério, como o apóstolo Paulo disse. Combati o bom combate, terminei com a minha carreira, mas guardei a minha fé. Então é importante que no exercício do ministério nunca percamos a nossa fé no nosso Senhor e no nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Pense sobre isso.